Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, 15 de março, está começando. E no programa de hoje, você vai ver: julgamento do caso Bernardo entra no 5º dia e resultado deve ser apresentado no final da tarde desta sexta-feira. Polícia investiga a conexão entre massacre de Suzano e ameaça de ataque no Rio Grande do Sul. E na última reportagem da série sobre o Carnaval, vamos conhecer a quadra da Vila do Iapeí. E ainda notícias sobre a dupla Grenal e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E nós começamos o Rio Grande em Movimento falando sobre o caso Bernardo. O julgamento iniciou na segunda-feira em Três Passos, no Noroeste Gaúcho. E hoje entra no 5º dia. Todas as testemunhas foram ouvidas e ontem terminou os depoimentos dos réus. Ainda na tarde de quinta-feira, iniciou o debate entre a defesa e a acusação e a sessão terminou depois da meia-noite. Por isso, o julgamento nesta sexta-feira começou por volta das 10 horas da manhã. E agora a gente confere um trecho ao vivo do debate. Vamos conferir. A importância das provas singulares que se acumulam. Eis o argumento probatório. Desculpa. Gostaria de dizer que as delegadas não são loucas. Eis o argumento probatório que chamamos de convergência de provas. O termo que as delegadas usam, os termos que nós usamos, o contexto probatório. A convergência de todos os elementos coletados durante a investigação, coletados durante a instrução, evidenciam a participação de todos os réus no homicídio e na ocultação do Bernardo. Olhando ainda pela falsidade ideológica. Colegas, alguma coisa mais? E nós seguimos, então, falando sobre este caso do menino Bernardo, ele que foi assassinado em abril de 2014 e apenas 5 anos depois, esse caso está sendo julgado num júri popular. E para entender melhor tudo isso, a gente vai conversar agora com a Fernanda Osório, que é advogada criminalista. Muito boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Doutora, o júri nesse caso do menino Bernardo é popular, né? Como é que é definido isso? Quando que o júri pode ser popular ou não? Bom dia, Marcele, é um prazer estar participando do teu programa. E em relação à competência do Tribunal do Júri, essa competência é definida na própria Constituição Federal. Então, a Constituição Federal estabelece lá no artigo 5º que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados, então, pelo procedimento do Tribunal do Júri. Esses crimes, eles se constituem, então, no homicídio doloso, no infanticídio, na participação no suicídio e no aborto. Então, por isso que esse caso do homicídio doloso do menino Bernardo está submetido à competência do Tribunal do Júri. Ah, perfeito. E como é que é feita a escolha dessas pessoas? Porque é um júri popular, constituído por várias pessoas, né? Quem são as pessoas que estão ali? Por que essas pessoas? Na verdade, a ideia do Tribunal do Júri é que nesses casos em que houve um homicídio ou um crime doloso contra a vida, esses acusados ou essas acusadas sejam julgadas por um tribunal popular, então pelas pessoas do povo. Então, o que acontece? O Tribunal do Júri, ele anualmente, ele seleciona, né, pessoas comuns, pessoas do povo, que só precisam ser maiores de 18 anos, pessoas que tenham interesse a prestar esse serviço voluntário, esse serviço de extrema importância para a sociedade, que é se colocar no papel de juízes, enfrentando, então, o próprio mérito de toda a causa penal, de todo o julgamento. Então, são pessoas do povo que não podem ter nenhum tipo de ligação com qualquer dos acusados ou com qualquer das vítimas, para que se tente buscar uma espécie de isenção e de imparcialidade, mas, a princípio, qualquer pessoa pode ser jurada. Então, são pessoas de qualquer profissão, não precisa ser ninguém da área do direito, nada de especialistas. Exatamente. O Tribunal do Júri, ele se caracteriza justamente a partir de uma ideia de que é um tribunal heterogêneo, a gente costuma dizer. Então, ele é composto pelo juiz-presidente, que é um juiz com formação em direito, que é o juiz togado, que calcula a pena e que preside o julgamento. Então, ele coordena o julgamento para que ele se desenvolva de acordo com o que diz a lei.
e os jurados, que são pessoas do povo, que não necessariamente precisam ter qualquer tipo de conhecimento técnico, eles julgam o acusado e respondem as perguntas, que são chamados quesitos, que o juiz elabora. Então, a partir dessas respostas, sim ou não, os jurados decidem, então, sobre autoria, sobre materialidade, sobre qualificadoras, causas de aumento de pena. Bom, e a gente está acompanhando tudo desde segunda-feira, né? E essas pessoas, os jurados, eles estão completamente isolados, né? Sim. Eles não podem ter contato por telefone, internet, não podem assistir nada à televisão, rádio. Por que esse isolamento? É justamente a partir de uma ideia de que esses jurados eles precisam ter uma espécie de isenção ou de imparcialidade para julgar essa causa. Então, como se trata de um caso de grande repercussão, muitas informações são divulgadas pela mídia e no sentido, então, de que se preserve justamente um julgamento pelos jurados que deverá ser feito a partir daquilo que foi produzido em plenário, das provas que são apresentadas pela acusação e pela defesa, para que eles possam se limitar, então, o julgamento da causa a partir do que é exposto em plenário. Então, a ideia é que eles não sofram influência e pela característica do nosso Tribunal do Júri, a decisão dos jurados ela é uma decisão individual. Então, eles não chegam como, por exemplo, num consenso como no júri norte-americano. Então, os jurados eles julgam individualmente. Então, por isso, a incomunicabilidade dos jurados com qualquer tipo de informação externa, inclusive entre eles. Bom, é um júri popular, então, a senhora acabou de falar que são pessoas que fazem esse julgamento. E por isso a gente foi nas ruas conferir o que as pessoas acham sobre esse caso Bernardo, que o julgamento está acontecendo desde segunda-feira e é isso que nós vamos acompanhar agora. Você acha que os réus vão ser condenados? Deveriam porque eles dilaceraram a vida de uma criança, né, que podia ter ficado com a avó, com qualquer outro familiar, eles não precisavam ter feito nada disso. E a madrasta alegou que ela matou porque ela amava mais a filha dela, dessa criança. A gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Sim, eles têm que ser condenados, né? É um crime horrível, né? Acredito que sim. Pelo que apresentou ali a promotoria, e pela posição dos réus, acho que sim, não tem como os caras ser absolvidos, né? Ou no mínimo a pena de 10, 15, sei lá, porque no máximo é 30, né? Então acho que não tem escapatória ali pelo que eles, as contradições deles, tudo ali, né, que apresentaram. Eu acompanhei bastante no rádio aí, né? Então a gente fica mais ou menos, né, por dentro do que está acontecendo. Eu acho que não vai ter... não vão ser absolvidos, não. Sim, sem dúvida. Olha, quem faz isso uma vez vai fazer sempre, né? Pra mim não tem julgamento. Fez o que fez, tinha que ser prisão perpétua. Tem que ser condenado. Não, demorou até, né? Não tem, se tivesse até, como é que se diz, pena de morte, eu sou a favor de ter pena de morte nesse caso. Sou mesmo, assim, ó, que fizeram uma crueldade com essa criança, com a mãe dele, com a sociedade, com todo mundo sofre com isso. Todo mundo que é mãe sofre com isso, né? Então, é a minha opinião. E você acha que algum deles vai ganhar uma pena maior que o outro? Talvez sim, né? Porque o que foi contratado, talvez ele nem soubesse realmente para que ele teria sido contratado, o irmão daquela da Edelvânia, né? E fosse para fazer qualquer tipo de serviço na roça, porque eles são agricultores, né? Talvez esse aí seja um pouquinho, mas a Edelvânia, essa sim, essa ela tem culpa, né? Que entrou dinheiro, R$6.000 na conta dela, o cara da imobiliária lá, né? E da onde surgiu esse dinheiro? Foi 2 dias antes de acontecer esse fato aí, né? Então, as evidências, né? Eu acho que incrimina ela e o pai também, né? O pai meio que se ficou querendo ficar de fora, mas ele eu acho que é o mandante, o mentor de tudo, né? Eu acredito nisso. E você acha que todos os réus vão ser condenados no mesmo grau? Não no mesmo grau, mas todos devem ser condenados. Acho que a madrasta tem maior culpa, o pai também tem culpa, mesmo não tendo participado, ele tem culpa, porque ele se omitiu ao socorro do filho em muitas vezes. Os dois, principalmente, né, o casal, né? Principalmente eles.
Tu acha que ele realmente é o mandante do crime? Ele é o mandante do crime. Não precisa nem falar se vai ser ou não, né? Já estão presos e ali vão ficar. Tá entendendo? Você acha que a condenação vai ser igual para todos? Com certeza, né? Não tem escapatória. Até porque é um inocente, né? E quem fez parte daquela trama toda ali, por mais pouco que seja, vai ter que pagar. Tá entendendo? Até porque isso aí foi negligência até do Conselho Tutelar, de alguma coisa para investigar melhor, né? Mas até aí tudo bem, então. Pois é, e viu, todo mundo está acompanhando esse caso e a opinião é a mesma, né? Condenação para os 4 réus. Então, ainda falaram em pena de morte, né, durante as entrevistas. Mas qual seria a pena máxima aqui no Brasil? A gente não tem pena de morte, mas são 30 anos. Como é que funciona a partir de agora? Na verdade, o que o Código Penal determina é que o cumprimento da pena privativa de liberdade não pode se exceder a 30 anos, né? Então, assim, o que acontece? É possível, sim, que no caso de condenação, considerando uma pronúncia que imputa aos acusados homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado, né? É possível que a pena final que vai ser calculada pelo juiz supere esses 30 anos. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Então, eles podem ser condenados a 45, 30 anos, mas o prazo, enfim, de progressão de regime vai se dar em cima desse cálculo final, desses 45 anos. Mas o período de cumprimento de pena em regime fechado não pode exceder os 30 anos. Mas 30 anos de pena em regime fechado é uma pena bem considerável. Bom, e eles já passaram 5 anos em regime fechado, né? Desde abril de 2014 que eles estão presos. Isso já conta, a partir dessa pena de agora, já diminui esses 5 anos? Sim, o que a Lei de Execuções do Código Penal estabelece? Que o período de cumprimento de prisão preventiva, ele deve ser detraído na pena final. Então, no caso de uma condenação, a gente calcula, a gente pega o período, né, o tempo total de condenação, verifica o prazo para a progressão de regime, nesse caso de uma eventual condenação, esse crime é considerado crime hediondo, então a progressão de regime não se fará com 1/6, mas sim com 2/5, ou 3/5 se eles forem reincidentes, e aí a gente chega num determinado número, e, enfim, 15 anos, por exemplo, né, um número hipotético, e será descontado esses 5 anos para a progressão para o regime semiaberto. Então, sim, né, esse período de cumprimento de pena privativa de liberdade em prisão preventiva se considera como pena cumprida. Bom, a gente vem acompanhando todo o processo, todo esse julgamento, são dias longos, né? Mas alguns réus optaram por não responder à promotoria. Por que isso é possível? Por que eles podem ficar calados? Na verdade, isso é uma garantia que existe em, assim, todos os ordenamentos jurídicos de um Estado democrático de direito, que é a possibilidade do acusado não se autoincriminar. Então, o interrogatório dos acusados é tido como a possibilidade de que eles exerçam a sua autodefesa, de que todos os acusados possam, então, perante o juiz competente para julgar a causa, fornecer a sua versão. E sem que eles sejam obrigados a se autoincriminar. Então, eles têm o direito de permanecer em silêncio, sem que esse silêncio seja interpretado em desfavor deles. Então, é algo bastante comum, né, dentro de um processo penal no Estado Democrático de Direito, essa possibilidade deles se manterem em silêncio, né? Não existe forma de obrigar alguém a falar, né, porque isso seria tortura, isso é absolutamente ilegal. Então, eles têm a possibilidade, sim, de permanecer em silêncio, de não responder perguntas. Mas como é um júri popular, isso pode ser visto com maus olhos nesse caso, né? Exatamente. Essa é a questão justamente que muitas vezes se discute em relação ao júri popular, porque são pessoas que não têm formação técnica, mas o papel da juíza, no momento em que ela abre o interrogatório, é justamente de alertar os jurados que existe essa regra de direito, que é uma regra positivada na Constituição Federal, justamente para explicar a eles, né, que eles têm de fato o direito de permanecer em silêncio, que eles precisam, para o julgamento, então levar em conta a versão dos acusados, se isso de fato aconteceu, né? E também as provas que foram apresentadas pela acusação e pela defesa. Então, eles precisam se limitar a questões fáticas, né? Muito mais a questão fática do que justamente a pessoa, né? Ou qualquer atitude no julgamento das pessoas que estão sendo
julgadas. Bom, desde segunda-feira, então, as testemunhas foram ouvidas, depois os réus, e agora é uma parte de debates, né? Sim. Promotoria e advogados de defesa. Explica um pouquinho desse momento, agora existe réplica, tréplica, para que serve isso? Bom, os debates, eles servem como uma espécie de fechamento de tudo que foi, de todas as provas que foram produzidas em plenário e na primeira fase, na fase anterior que antecedeu o julgamento em plenário. Então, primeiro, sempre fala a acusação. Então, o que a acusação fala? Ela precisa, então, a partir de toda a instrução anterior, ela vai fazer uma análise de todos os depoimentos, de toda a prova documental, para dar a sua versão acusatória. Então, a partir dessas provas que foram produzidas, a acusação, a partir dos debates, vai tentar comprovar a sua versão acusatória. E aí existe uma regra que é chamada, uma regra que se chama o contraditório, direito ao contraditório. Então, após a acusação, a defesa é o momento em que a defesa, a partir de todas as provas que foram produzidas, então, ela lança sua hipótese defensiva, tá? Então, nós temos os debates, primeiro acusação e depois defesa. Se a acusação pede a réplica, né, a juíza presidente estabeleceu um tempo de 2 horas de réplica para a acusação ela fez a réplica. Então, como ela fez a réplica, o contraditório determina que a defesa tem o direito à tréplica, né? Então, é dessa forma que funciona. E agora, só para encerrar, a opinião da senhora, o que deve acontecer ainda hoje, ou talvez amanhã saia a decisão? Todos serão condenados? A senhora acredita nisso? Sim, o que o procedimento diz, né? Encerrados os debates, então os jurados eles se reunirão na sala secreta, a juíza vai explicar os quesitos que eles precisam responder, né, para dizer exatamente se eles entenderam que aquelas pessoas foram autores daquele crime, qual é a medida da responsabilidade deles. E aí, a partir da decisão dos jurados, a juíza ela vai elaborar a sentença, né? A partir, então, da decisão do que os jurados disseram em relação ao homicídio, à existência de qualificador, à existência de causa de aumento. Em relação ao mérito do que pode surgir, né, desse julgamento, por se tratar de um julgamento pelo tribunal do júri, é um pouco difícil de a gente fazer algum tipo de previsão, né? De fato, existe toda uma sensação de tragédia que envolve esse caso, sem dúvida nenhuma, é um caso que nos abalou bastante, mas a minha expectativa é que os jurados, né, eles tenham a calma e a serenidade para julgar essas pessoas e para fazer justiça ao que aconteceu, de forma, assim, se atendo exatamente àquilo que foi dito, se atendo às provas que foram produzidas. Então, me parece que se a gente tiver um resultado que se aproxime, né, do que foi falado, do que foi discutido em plenário, a gente, né, se aproxima de uma ideia de justiça. Então, o que eu gostaria mesmo é que os jurados, eles fossem bastante serenos, né, para tomar essa decisão, que com certeza não é uma decisão fácil. Perfeito. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Doutora Fernanda Osório, que é advogada criminalista. E agora a gente vai para um rápido intervalo, a gente segue acompanhando todo esse caso, mas a gente conversa mais no próximo bloco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E agora a gente traz uma notícia exclusiva. Uma reportagem especial do jornalismo da RDC TV mostra que o Rio Grande do Sul foi apontado como alvo de um possível ataque semelhante ao que aconteceu nesta semana na Escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. A chacina ocorrida em uma escola de Suzano, em São Paulo, deixou o Brasil inteiro em alerta. E o Rio Grande do Sul foi citado como possível alvo em um fórum na internet, suspeito de ter orientado os atiradores paulistas. O gado ainda não viu nada. O verdadeiro evento vai ser quando chegar a minha vez, aqui no Rio Grande do Sul. Recebemos informações hoje, né, acerca de uma postagem, né, que um pessoal acabou colocando na Deep Web. A ameaça foi colocada no fórum do Golachan, com usuários que aproveitam o anonimato para fazer ataques a minorias e planejar crimes. As pessoas são anônimas ali, né? Elas usam nicknames, né? E elas acabam dificultando a rastreabilidade disso. O Ministério Público de São Paulo investiga a influência do fórum no massacre de Suzano, que deixou 12 pessoas mortas. 2 dias antes, um usuário postou um trecho de uma música,
que fala sobre um atentado semelhante em Columbine, nos Estados Unidos. Um dos personagens da foto usa uma camisa com os dizeres Natural Selection, o mesmo que estava escrito na roupa de um dos atiradores brasileiros. A polícia tem dificuldades para identificar os participantes do fórum. Não é um local para amadores, né? É uma coisa que fica mais, quando a pessoa fica mais anônima, né? Qualquer tipo de atitude que ela possa tomar vai ser mais dificultoso identificar quem praticou determinado fato. Uma célula terrorista, né, que tem que ser monitorada para tentar evitar que aconteça, mas dificilmente se consegue impedir esse tipo de ato. A Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos monitora os fóruns na Deep Web e qualquer movimentação que possa indicar uma ameaça à população gaúcha. E a Receita Estadual iniciou uma operação de combate à sonegação de impostos simultaneamente nos 6 postos fiscais de divisa do estado: Torres, Vacaria, Barracão, Marcelino Ramos, Nonoai e Iraí. É calculado um prejuízo de 245 milhões de reais. Com duração prevista de 30 dias, o objetivo é fiscalizar cargas que saem sem a guia de pagamento do ICMS e trazer às empresas a legalidade, como explica o chefe de fiscalização e cobrança da Receita Estadual. A gente está fazendo um trabalho em cima dos transportadores de mercadorias, então aqueles transportadores têm que estar bem atentos, todos aqueles que transportam mercadorias para contribuintes que estão no nosso regime especial de fiscalização, tem que obrigar que a empresa faça o pagamento a cada operação. Se essas transportadoras não obrigarem a fazer o pagamento, elas serão autuadas nos nossos postos fiscais. É o objetivo dessa operação, parar os transportadores e realizar autuações àqueles que transportam sem essa guia de pagamento. Em mais uma etapa do processo de interiorização com os imigrantes venezuelanos, 234 que viviam em um abrigo na capital de Roraima, em Boa Vista, foram transferidos para 13 cidades brasileiras. E uma delas é aqui, Porto Alegre. Por aqui chegaram 16 pessoas. Confira. O José e a família chegaram a Porto Alegre na madrugada desta quinta-feira. Acompanhado da esposa Medina e dos 2 filhos, ele faz parte do grupo de 16 venezuelanos que aterrizaram no aeroporto Salgado Filho para mais uma etapa do processo de interiorização no Rio Grande do Sul. Afetados pela crise econômica que a Venezuela enfrenta, os imigrantes buscam por aqui uma nova oportunidade de qualidade de vida. Já estão há 8 meses no Brasil. Vieram de Boa Vista, em Roraima. Lo tomo como una experiencia única, ya que salimos de Boa Vista hacia el norte. Primeramente, en el futuro, acá queremos trabajar primeramente y que los niños estudien, conseguir trabajo, quedarnos por un tiempo vivir aquí o para siempre, porque acá es muy bueno. Assim como a família do José, os outros imigrantes estão na aldeia SOS Crianças, que fica na zona norte da capital. O projeto atende o público que vive em situação de vulnerabilidade social. O objetivo agora é dar oportunidade de emprego para as famílias. Eles possam conseguir uma nova oportunidade de vida, emprego, né, um lugar para morar e reestruturar a sua vida, né, e principalmente não perder a esperança de vida. Por aqui já passaram 119 imigrantes que hoje vivem de forma independente em Porto Alegre. O projeto tem parceria com a FASC e a Acnur. Ou se quiser uma conta, né, nós temos uma conta do Bradesco, que é a conta 2780, né, dígito 4, da agência 2223, que é onde qualquer pessoa poderia doar também. E muitos deles estão procurando emprego e é o que a gente fala agora. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e o Cine estão com mais de 2.000 vagas abertas no estado. Confira. Das 2.815 vagas, quase 65% não exigem experiência e 36% não pedem escolaridade. Na região metropolitana, são 696 vagas. As empresas oferecem oportunidade para costurador de calçados na máquina, trabalhador da confecção de calça e preparador de calçados, além de motorista de caminhão e pintor de obras. Em Caxias do Sul, na Serra, são mais 425 vagas de trabalho.
E os interessados devem comparecer a uma das agências com a carteira de trabalho. Os horários de cada cidade estão disponíveis no site fgtas.rs.gov.br. Olha, hoje o dia começou ensolarado aqui em Porto Alegre. Em todas as regiões do estado, a sexta-feira segue assim, sendo de sol. As temperaturas podem alcançar os 31 graus. Então vamos ver como fica o tempo no restante do Rio Grande do Sul, olha só. Aqui na capital, o dia amanheceu com temperatura de 18 graus e muito sol. A máxima deve chegar aos 30 graus. No litoral, em Capão da Canoa, a máxima será de 31 graus e a nebulosidade vai predominar durante todo o dia. Na Serra Gaúcha, o tempo ficou fechado pela manhã, mas o sol aparece à tarde. Em Farroupilha, mínima de 15 graus e máxima de 27. Em Lajeado, no Vale do Rio Pardo, os termômetros alcançam os 31 graus, com a presença de muitas nuvens durante toda esta sexta-feira, mas com aberturas de sol. Em Santa Maria, na região central, as temperaturas variam entre 16 e 28 graus. E agora a gente muda de assunto para falar um pouquinho de direito previdenciário. Para isso, a gente recebe agora a presidente da OAB, subseção Canela e Gramado, que é especialista em direito previdenciário, Ana Miller. Muito boa tarde, muito bem-vinda ao nosso programa. No mês passado, o presidente Bolsonaro enviou uma nova proposta de reforma previdenciária. Quais seriam as principais mudanças? O que as pessoas podem esperar dessa nova reforma? Boa tarde, obrigada pelo espaço. As pessoas podem esperar muitas mudanças, porque vai mudar a idade mínima, o tempo mínimo, a acumulação dos benefícios, a forma de contribuição, carência de alguns benefícios. Então, a gente vai ter uma mudança estrutural muito grande. Para quem já tem o direito de se aposentar, já pode se aposentar agora? É melhor se aposentar agora ou esperar mais um tempo? Já vai pegar essa mudança? Como é que fica essa transição? É muito importante para quem já está perto de se aposentar ou tem expectativa de se aposentar, que procure um especialista para fazer um acompanhamento da aposentadoria, porque existem regras de transição. O que se acredita é que o texto que será encaminhado para a Câmara, para o Senado, ainda vai sofrer alguns ajustes. Então a gente ainda não sabe muito bem algumas fórmulas de cálculo. Quem tem o direito adquirido, isso significa quem já preencheu os requisitos antes da mudança da lei para se aposentar, pode ficar tranquilo, porque essas pessoas não vão ser atingidas. Mesmo que se modifique, que se reforme, essas pessoas vão continuar com o direito adquirido ao benefício. Mudando, alterando a lei, aí sim vale a pena buscar um especialista para que, se aquele caso se encaixe na reforma, com um cálculo mais benéfico, a pessoa espere para encaminhar a aposentadoria após a reforma. E vai ter alguma fórmula para calcular esse benefício? Como é que vai ser? Existem grandes mudanças, por exemplo, a pensão por morte. Hoje em dia, a pensão por morte é paga para os dependentes a proporção de 100%. A partir da reforma, ela vai ser calculada em 50% e mais 10% para cada dependente. Então, se a pessoa que faleceu deixar apenas o cônjuge, ela vai ser paga na proporção de 60%. O cálculo das aposentadorias, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, que é paga também na proporção de 100%, ela vai ser recalculada, ela vai ser paga na proporção de 60%, com um acréscimo a cada ano a mais de contribuição. As aposentadorias, que não existirão mais as por tempo de contribuição, também sofrerão alterações. Hoje em dia, o cálculo básico leva em consideração todas as contribuições desde 94, mas se exclui os 20% menores salários. Isso não vai mais acontecer. Então, as pessoas vão ter toda a sua vida contributiva no cálculo. Só vai ter direito a se aposentar com o valor integral quem cumprir 40 anos de contribuição. Então, a sistemática de cálculo dos benefícios vai alterar também. E a alteração também na sistemática de cálculo abrange a acumulação de benefícios. Hoje em dia, nós não temos um limite. Então, por exemplo, se eu tenho uma aposentadoria e meu cônjuge falece e eu tenho direito à pensão, eu posso acumular sem problema os dois benefícios. A partir da reforma, se passar esse texto, existirá um escalonamento que ele vai me deixar uma acumulação de, no máximo, 4 salários mínimos. Então, essa reforma ela acaba não sendo tão positiva para o trabalhador, sim mais positiva para o governo. Exatamente. O que o governo alega, um dos principais motivos para reformar, é que a Previdência estaria deficitária. Algumas entidades contestam esses números, dizem que a Previdência não é deficitária, que ela se tornaria até superavitária. Então, com base nisso, o governo realmente quer restringir alguns direitos e restringir a acumulação de benefícios, um cálculo mais benéfico.
Também deve mudar a aposentadoria do funcionário público, como é que deve ficar? Os funcionários públicos também entrarão na reforma com um tempo maior de contribuição. Os funcionários públicos já tiveram grandes reformas, porque às vezes a gente acha, mas agora que vai reformar. Não, eles já tiveram mudanças também na forma de cálculo, de tempo de contribuição, mas eles também estão abrangidos pela reforma da Previdência. E a dona de casa, ela também tem direito a se aposentar? Como é que vai ser isso a partir de agora? Muda alguma coisa? Como é que era? A dona de casa tem direito de se aposentar desde que ela tenha contribuição. Existem alíquotas menores para a dona de casa, para pessoas que pagam até um salário mínimo e comprovam uma renda baixa. Essas pessoas continuarão com o direito de se aposentar, mas desde que com a contribuição. Porque hoje em dia as pessoas às vezes até chegam no escritório do advogado previdenciário e dizem, mas eu nunca contribuí, quero me aposentar. Não é possível. O governo tem um benefício que ele é pago através da Previdência Social, que ele é um benefício assistencial. Esse benefício assistencial também vai mudar, porque hoje em dia ele é pago a partir dos 65 anos, um salário mínimo por pessoa. A partir da reforma, se passar o texto, ele vai ser pago a partir dos 60 anos de idade, mas o governo colocou no texto da lei que será pago R$400 e só será atingido um salário mínimo para essas pessoas a partir dos 70 anos de idade. Então também muda essa questão dos benefícios mínimos. Bom, os trabalhadores eles pagam uma taxa, uma alíquota mensalmente para poder se aposentar. Essa alíquota, ela também vai aumentar? O trabalhador vai pagar mais caro ainda? Sim, também vão mexer nas alíquotas de contribuição. Isso tudo, o texto definitivo, eu acredito que ele vai sofrer alterações, justamente por setores da economia, por exemplo, os sindicatos, enfim, entenderem que a reforma não é nada benéfica para o trabalhador. Existe uma movimentação para que se proceda algumas mudanças antes de levar à votação. Eu acredito que a questão das alíquotas também será mudada antes do texto ir à votação. E há uma previsão de quando tudo isso realmente vai mudar? Por enquanto, o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, né? Eles estavam aguardando, politicamente falando, eles estavam aguardando a inclusão do texto dos militares, porque existe uma pressão muito grande. Se for para reformar, que se reforme para todo mundo, né? Então, nós entendemos que, a partir do momento que o governo apresente o texto de reforma dos militares, deve passar na CCJ e aí sim vai para a Câmara, para o Senado. Como é uma mudança na Constituição, uma reforma na Constituição, ela precisa ser votada em 2 turnos, ter uma maioria ampla, enfim. Não se pode definir ainda uma data para aceitação da reforma, mas eu acredito que ainda 2019 saia. Ainda até o final do ano, então. Exatamente. A previsão. Quem quer se aposentar é bom começar a procurar um planejamento para estudar a melhor forma de se aposentar. E para mulher e para homem vai ser uma idade diferente, tempo de contribuição diferente, como é que vai ser? O tempo de contribuição mínimo vai ser igual. Hoje em dia nós falamos em 15 anos, com a reforma vai passar para 20 anos de contribuição tempo mínimo. Mas sim, existirá uma idade diferente para mulheres e para homens. Se a reforma passar em 2019, ela vai partir de 56 anos para mulheres e 61 anos para homens. Mas essa idade vai ser escalonada, 6 meses a cada ano para subir a idade, até que a mulher atinja os 62 anos de idade e o homem 65 anos de idade. Então, o que o governo quer é que nenhuma mulher se aposente antes dos 62 e nenhum homem antes dos 65. Mas é muito importante referir que, mesmo assim, haverá uma regra de transição. Cada vez que o IBGE libera aqueles dados da expectativa de vida, do brasileiro e tudo mais, a projeção do governo que a partir de 2024, a cada 4 anos, aumente-se a idade mínima. Então o IBGE liberou os dados, a população está vivendo mais, ela vai ter que trabalhar mais tempo para conseguir se aposentar. Tá certo, então todo mundo tem que ficar bem atento aí durante esse ano, acompanhando todo o processo para ver como é que vai ficar a aposentadoria, né? Isso. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Anne Miller, né? Muito obrigada, então agora a gente vai a um rápido intervalo e já volta, fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento agora para falar sobre esporte e as informações chegam com o João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. Tem Clássico Grenal do domingo. A semana foi curta para o Grenal por conta da Libertadores da América, mas os times podem ter modificações. Quem nos conta a história do Internacional, como o Colorado chega para esse clássico, é o repórter Pedro Oliveira. Mesmo embalado na Libertadores, agora o Internacional tem as suas atenções no Campeonato Gaúcho. No domingo, às 7 horas da noite, o Colorado vai até a Arena enfrentar o Grêmio. A gente sabe como é que é o clássico, né? Ainda mais aqui no Sul, que é
é o maior clássico aqui do sul do país. A cidade para, né? Mesmo não sendo um Grenal decisivo, né? Que vale classificação, vale final, então é um campeonato à parte e a gente vai se preparar ao máximo para ir lá e fazer o grande jogo. Em 2 momentos diferentes, a dupla vai se encontrar. O Grêmio vem de derrota na Libertadores, onde sofreu seu primeiro gol em casa no ano. Já o Colorado conta com 7 vitórias consecutivas. Acho que não influencia muito, é a competição diferente, né? A gente estava muito focado, muito concentrado para ganhar esse jogo contra o Alianza, que era muito importante para nós nessa caminhada da Libertadores. A equipe do Grêmio acabou sofrendo a primeira derrota no ano lá, então é uma semana diferente, né? Tinha esse jogo decisivo nosso na Libertadores e com o Clássico Grenal. Mesmo assim, o time de vermelho tem desfalques e dúvidas para o Clássico. Nico Lopes, que foi punido pelo TJD do Rio Grande do Sul por 4 partidas, desfalcará o Colorado. Patrick, que saiu machucado contra o Aliança Lima, deve dar lugar a Nonato. Na verdade, não sei nem o que foi, ali no clima do jogo, eu só fui aquecer, não cheguei a ver o que foi. Vi ele no vestiário agora, mas acabamos não conversando. Mas espero que não seja nada demais, vamos torcer para que seja o mais leve possível. Quem eu puder escolher para colocar no lugar dele vai estar bem servido, o grupo é muito bom e estamos todos muito fortes para esse Grenal. Rafael Sobes, depois de 2 jogos consecutivos, pode dar lugar a Pedro Lucas, que faz o seu primeiro Grenal como profissional. Primeiro Grenal como profissional, né? Sim, joguei bastante pela base, com certeza deve ser diferente pelo profissional. Mas vamos falar disso amanhã, acho que amanhã a gente senta, todo mundo, toda a equipe com o professor, com a comissão técnica e pensa a respeito. Deste jeito, embalado, mas com dúvidas, que o Colorado tem as suas atenções no Grenal. E no lado do Grêmio, o tricolor também está se preparando, com portões fechados, com o Renato não mostrando para a imprensa se ele vai fazer modificações, mas está chegando a hora do clássico, não tem como esperar mais. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio vive uma situação tranquila. Já classificado, o tricolor está invicto. São 23 pontos em 9 partidas, 26 gols marcados e apenas 1 sofrido. Foi contra o Aimoré, no empate 1-1 fora de casa. Detalhe, foi na bola parada. Em 9 partidas do Gauchão, o tricolor venceu 6, por 3-0 ou mais. E dentro de casa, com os alternativos de Portaluppi ou os titulares, o Grêmio ainda não tomou gol. No domingo é dia de clássico, o grande desafio da competição. E uma derrota deixa o Inter a 1 ponto da liderança. Liderança que vale decidir em casa o mata-mata da competição. A gente já está classificado, né, para a fase de mata-mata. Também não é momento de desespero, que tem que ganhar de todo jeito. Sim, temos que ganhar. Né? Caso aconteça alguma coisa, a gente, mesmo assim, estamos classificados. E acho que é importante ir vencendo para a gente ter uma vantagem na fase de mata-mata. Essa vantagem é de fato interessante para ser o primeiro colocado do grupo e aí, dessa primeira fase, aí poder decidir sempre em casa, como bem lembrou o Diego Tardelli. Domingo, 7 da noite, claro, com cobertura ampla, extensa, 3 repórteres no estádio. A gente vai contar tudo para você aqui na RDC. Tá certo, Marcele? Muito obrigada, JB. E não saia daí que no próximo bloco a gente vai falar sobre Carnaval de Porto Alegre, que começa hoje. Então fique conosco. E a ala de Oncologia Pediátrica do Hospital Conceição foi reaberta através de uma parceria com o Instituto do Câncer Infantil. O espaço agora está totalmente reformado, o que dá uma nova energia para os pequenos pacientes. Olha só. O investimento foi de R$1 milhão. Parte veio de 2 anos da campanha do Instituto Ronald McDonald e o restante de parcerias público-privadas. O espaço revitalizado tem 380 metros quadrados. Pisos, revestimentos, metais e louças do banheiro foram totalmente trocados. A instalação do ar-condicionado renovada. As camas totalmente novas. Tudo para melhorar ainda mais a estadia das crianças. Uma área humanizada, mais alegre, mais leve para o enfrentamento dessa patologia. Os nossos profissionais foram treinados, estão preparados para isso e as crianças estão sendo bem atendidas. Elas que são o maior patrimônio que nós podemos ter.
Hoje são 109 pacientes do Hospital Criança Conceição assistidos pelo Instituto do Câncer Infantil. O espaço existe há mais de 20 anos e foi fechado para a reforma por 6 meses. As novas condições para os pacientes emocionaram até os funcionários daqui, que lidam diariamente com o drama de meninos e meninas que sofrem de doenças graves. Ela ficou mais encantada, na verdade, ao ver a alegria dos pacientes voltando para a unidade e olhando para aquilo com um sentimento tão bom, voltando para uma casa que tem um significado muito diferente na condição para cada uma delas, né? A unidade de oncologia pediátrica do Hospital Nossa Senhora da Conceição não perde para nenhuma unidade de câncer infantil dos hospitais da Europa e Estados Unidos. São 20 leitos aqui na ala de oncomatologia que foram totalmente reformados. As paredes agora são coloridas, cheias de vida, uma forma de estimular os pequenos pacientes aqui da instituição. O Rogerinho, como é conhecido por todo mundo aqui, tem leucemia linfoblástica aguda, um tipo de câncer do sangue da medula óssea, há 3 anos. Por isso, precisa de atenção constante. A mãe veio de Cachoeira do Sul, morar em Porto Alegre, enquanto o pai ficou com um irmão de 13 anos na cidade natal. Mas o conforto de um ambiente renovado faz este pequeno herói ter mais esperança de uma cura logo, logo. Eles melhoraram bastante. Eles fizeram bastante coisa aqui que é bem nova, melhoraram o sinal das TV, tudo. Muito bom ficou. Eu queria agradecer a muitas pessoas aqui por me ajudar. A gente sempre foi muito bem recebido nesse hospital, né? O atendimento sempre muito bem atendido por todos os funcionários, pela equipe da limpeza, pelo pessoal da manutenção, o pessoal lá embaixo, os guardas, os vigias. O pessoal sempre foi muito atencioso com a gente. E agora, melhor ainda, né? Com essa estrutura toda, para a gente terminar um tratamento que, se Deus quiser, a gente vai terminar. Vamos ser vitoriosos. É isso que a gente espera. A gente tem que mostrar para eles que isso vai passar. Logo, logo vai passar e logo, logo eles vão estar em casa. E hoje é o Dia do Consumidor. O comércio está com vários saldos e descontos em todo o estado. Mas é bom ficar atento para não se perder e gastar mais do que precisa. Confira. Aqui no estande da Agência Nacional do Petróleo, em meio às ações do Dia do Consumidor no centro de Porto Alegre, estes tubos com combustíveis chamam a atenção. Para quem dirige, é necessário saber um dado muito importante. O teor de etanol na gasolina tem que ser de 27% para evitar problemas no veículo. E tem este outro balde de 2 litros em que mais testes são feitos. Você sabia que os postos de combustíveis são obrigados a ter estes equipamentos? É um balde aferidor que ele tem a marcação do 0, que ele pede para abastecer, o frentista programa 20 litros e aí ele vê, após o abastecimento, ele vê se a marca está próxima do 0. Pode estar em até menos 60 para baixo ou mais 100 ml para cima. Se algum posto não tiver como fazer o teste, não tiver na hora, é multado, o que acontece com ele? A gente solicita que faça a denúncia no 0800 970 0267, que é o número de denúncias da ANP, para que a gente possa apurar esse tipo e outros tipos também de denúncias. Para aquelas comprinhas da feira ou do mercado, também é importante prestar atenção à pesagem. Seja na hora de pegar o queijinho do sanduíche ou a carne do churrasco. As balanças precisam ser atestadas pelo Inmetro. E hoje começa o Carnaval de Porto Alegre. E na série sobre as escolas do Grupo Especial da Capital Gaúcha, a gente conhece um pouco mais sobre a história da União da Vila do IAPI. Confira. São 37 anos de folia, 37 anos de Vila do IAPI. Luiz é um dos filhos dos fundadores da União da Vila do IAPI. Ele diz que nasceu dentro da escola e que é aqui que quer ficar. Até passou por outras famílias da folia aqui em Porto Alegre, mas a vila tomou seu coração. É um dos grandes incentivadores dos jovens no carnaval, que também faz parte da tradição gaúcha e não pode deixar de ser contado. Muito prazer. Brasileiro com a marca japonesa, esse com a fome, engancho de pele negra. Aprendi a fazer carnaval nessa escola, passei por outras escolas de samba e hoje retorno para a Vila com a intenção de fazer um grande carnaval. Por quê? Primeiro, com uma satisfação pessoal, fazer o carnaval na minha escola de
seu Zé Reis é um antigo apaixonado pela vila. Ele nos relembra que a comunidade sempre teve muitos blocos de carnaval e foi então que surgiu a união da Vila do Iapeí, que até 1988 permaneceu concentrada no bairro. A escola é conhecida pela sua simpatia e até chamada de Trem da Alegria por muitos, que gostam deste samba do riso. Que é um bairro de tradição, que tinha blocos, bandas, as tesouras e a comunidade muito carnavalesca. Então foi a partir disso que o pessoal fundou a escola, a União da Vila do Iapeí. Da vila, sorrisos, samba no pé e uma bateria cheia de emoção. Do povo, a gratidão por fazer esta história se fortalecer a cada ano. E depois de um ano sem carnaval, vai ser muito bonita essa festa aqui em Porto Alegre. E até pouco tempo o Sambódromo ainda não estava pronto para receber o desfile, mas por isso a gente vai conversar agora com o engenheiro Valdinei Nascimento, que é responsável técnico pelo projeto e também coordenador geral dos desfiles. Muito boa tarde, Valdinei, bem-vindo ao nosso programa. Explica para nós então como é que está essa estrutura, já está tudo pronto, está tudo certo para receber, as pessoas podem chegar lá bem tranquilas hoje à noite? Sim, está tudo pronto, a estrutura está toda montada, os desfiles vão começar a partir das 22 horas e o pessoal pode chegar lá sem problema. Entrada franca para quem não comprou camarote, tudo tranquilo. Quais foram as maiores dificuldades nesse ano para ter esse desfile, para ter o carnaval aqui em Porto Alegre? Porque até 2016 o carnaval era custeado pela prefeitura. Então, através de fundo de cultura, enfim, tinha todo o investimento em cima do projeto Carnaval. E as estruturas provisórias eram montadas, eram feitas licitações, enfim. A partir de 2016 já não ocorreu mais. Em 2017 conseguimos fazer, através de uma empresa que resolveu bancar, mas em 2018 nenhuma empresa quis bancar o Carnaval. E as escolas de samba começaram a entender que estava acontecendo uma nova etapa, né, na cultura carnavalesca. Durante o ano se discutindo qual era o formato, como é que ia fazer, como é que não ia fazer. E, enquanto isso, o Porto Seco, que foi cedido para as escolas de samba, começou a ter uma série de problemas de manutenção. E não só isso, um grande problema de vandalismo e furtos. Então isso acabou gerando uma série de problemas. Hoje, por exemplo, toda a iluminação do Porto Seco está em cima de geradores. Por quê? Porque as duas subestações que alimentam, a prefeitura, apesar de não ter colocado dinheiro esse ano, colocou os serviços à disposição, conseguiu restabelecer uma delas e parte da iluminação do entorno foi restaurada, mas de dentro do complexo não tem energia, então está sendo toda alimentada por geradores. Baseado nisso, o que diz assim, bom, não podemos deixar a cultura carnavalesca morrer. Porto Alegre faz carnaval durante os últimos 70 anos, o único ano que não teve carnaval foi em 2018. E aí, o que nós vamos fazer? Bom, eu estou envolvido em carnaval desde 1978, né? Então, além de ser engenheiro, eu sou carnavalesco. Então, eu conheço bem as dificuldades e o que a gente precisa em termos de estrutura. E aí, sentando com o pessoal da UCEGAP, que é a Liga das Escolas do Grupo Prata, que eles queriam fazer um desfile de qualquer jeito, porque em 2017, apesar de ter tido carnaval, eles não puderam desfilar na sexta-feira, porque o Sambódromo não estava apto em termos de PPCI, foi interditado. Então eles estão penalizados 2 anos sem carnaval, 2017 e 2018. Então eles queriam fazer um desfile de qualquer jeito. E aí, 6 escolas do Grupo Ouro, que pertenciam à Liga das Escolas Independentes, disseram, não, já que vocês vão fazer, vamos fazer nós também, vamos participar desse projeto junto. E aí foi que me consultaram, me chamaram, Valdinei, precisamos fazer um projeto que a gente consiga bancar. Aí foi analisado toda a capacidade da pista, quantos camarotes a gente podia colocar, que preço a gente poderia cobrar, de forma que a gente garantisse uma estrutura muito simples, do ponto de vista para o desfile, né? E aí foi o que foi feito. Então, nos 340 metros de avenida, foram projetados 180 camarotes, a gente projetou 3 camarotes VIPs que foram fornecidos para empresas, praça de alimentação a gente vendeu, estacionamento a gente vendeu, e foi com essa verba aí que se conseguiu
viabilizar o projeto. Perfeito, então 2019 teremos carnaval, o carnaval começa na noite de hoje, todo mundo pode participar, a entrada é gratuita. Muito obrigada então pela participação, Valdinei. Estará lá com certeza hoje de noite, né? Tá certo, para ir entrando no clima, a gente já escuta um pouquinho do carnaval e nós vamos acompanhar com certeza essas 2 noites de carnaval e a cobertura completa você assiste na segunda-feira aqui na RDC. Até segunda, tchau, tchau!